Oi, aqui é o Professor Beat, esse é o canal Beatnices e eu tô aqui para falar de um assunto maravilhoso que é o diálogo entre cinema e história da arte. Há muito tempo atrás eu tinha feito um vídeo indicando 7 filmes que falavam sobre a história da arte, para você estudar a história da arte através dessa linguagem maravilhosa que é o cinema, e eu batizei esse primeiro vídeo de filmes da Jovem Guarda, porque eram filmes do século XXI e eu tinha feito uma proposta de fazer uma lista de filmes da velha guarda, de filmes do século XX, e é sobre isso que esse vídeo vai falar agora. Vem pro vídeo. O primeiro filme da minha lista é um filme de 1956, atenção jovens desse canal. É um filme lá da antiguidade do cinema, quase dos primórdios do cinema, tá? É um filme chamado Sede de Viver, que é um filme que vai retratar uma das histórias maravilhosas de um dos maiores gênios da história da pintura mundial, nada menos nada mais do que Van Gogh. Aliás, Van Gogh é uma das personalidades artísticas que mais tem filme ao longo da história do cinema e do qual eu estou preparando um vídeo maravilhoso para contar a história do Van Gogh através de todos os filmes que retratam a sua vida e a sua obra, ok? O Van Gogh ele faz parte aí do momento que você está transitando do realismo para o impressionismo, pós-impressionismo, e o filme capta muito bem esses momentos de um Van Gogh ali do Comedores de Batata, dessa pegada realista que ele tem, do contato que ele tem com os impressionistas, mas de um caminho próprio que ele segue depois, do qual ele vai se tornar mestre nada mais nada menos do que de Varmont, do Grito, e que vai se tornar mestre mais tardiamente assim de todos os meninos do grupo A Ponte, que dão origem a uma das vanguardas mais incríveis do século XX, que é o expressionismo. O Van Gogh é uma espécie de precursor do expressionismo, e o filme retrata muito bem a técnica, a obra, a vida, a angústia existencial, que é uma das coisas que marcam demais a vida do Van Gogh, assim, tá? E o filme retrata, assim, né, com profundezas a relação que ele teve com um dos melhores artistas da época e um dos melhores amigos artistas da época, e ao mesmo tempo uma das maiores crises artísticas e uma das maiores crises pessoais da época, que é a relação do Van Gogh com o Paul Gauguin. Então você vai ter ali também a construção de um outro gênio da pintura, que é um dos precursores, se não o precursor maior, principalmente quando ele vai para a fase tahitiana dele, quando ele não queria pintar o que ele via, ele queria pintar o que ele sentia, que vai dar ali, através das cores berrantes assim, a tradução de uma das técnicas que a gente vai chamar de fauvismo lá no século XX, tá? Inspirador assim para caras como Henri Matisse, entre outros. Então a história do Van Gogh como protagonista e secundário coadjuvante do Paul Gauguin faz você ter uma das maiores lições da história da arte através de um filme chamado Sede de Viver, dirigido pelo brilhante Vincent Minnelli, que é nada mais nada menos do que o pai da Liza Minnelli, New York aí para os cinéfilos de plantão, e que é um cara que ganhou já Oscars para tudo que é lado, com o filme Sinfonia de Paris, com o filme Gigi, inclusive Sinfonia de Paris ganhou o Festival de Cannes. Então eu estou fazendo aqui uma listinha de filmes também para você, principalmente que é mais jovenzinho assim, criar uma qualidade de cinéfilo e conhecer o bom do cinema mundial, tá ok? O papel do Van Gogh é interpretado pelo Kirk Douglas, né? Que recomendo, vai lá para a lista, coloca aí Spartacus, coloca aí Ulisses, para você pegar 2 obras que ele protagoniza maravilhosas do cinema, e o papel secundário, o coadjuvante, é feito pelo Anthony Quinn, tá? Que fez o Paul Gauguin, que inclusive ganhou o Oscar de ator coadjuvante fazendo esse papel, tá? O Anthony Quinn, para você conhecer alguns filmes dele, né? São 2 caras de cinematografia maravilhosa, extensa, mas eu recomendaria Lawrence da Arábia e Os Canhões de Navarone. Você vai ficar assustadíssimo, né? Você vai jovem sobre esses filmes que eu estou citando, mas coloca no seu arsenal para um dia você ficar extremamente cult e cinéfilo com o bom do cinema mundial, tá ok? Então, primeira indicação, a maravilhosa história de Van Gogh, Sede de Viver, tá? Um segundo filme que eu pego é um filme de 1965 chamado Agonia e Êxtase, que vai retratar a vida de um dos maiores gênios de todos os tempos da história da arte, a maravilhosa vida de Michelangelo Buonarroti. É um filme que tem uma carinha de documentário,
uma carinha ficcional. Todo o começo dele, ele começa meio que um documentário, passando por toda a obra e toda a construção biográfica do Michelangelo, para chegar num recorte da vida do Michelangelo, que aí nós chamamos de Alta Renascença, que é o finalzinho do século XV, início do século XVI. Ali onde está localizado Leonardo da Vinci, ali onde está localizado Rafael Sanzio, Tiziano, Tintoretto, para pegar algumas feras do mundo italiano que estão criando a Alta Renascença, e que eu peço para você ali centralizar no filme a relação profunda entre Michelangelo e o Papa Júlio II na criação de um contexto brilhante, político, intelectual, histórico, para gerar uma das maiores pinturas da história da humanidade, que é o teto da Capela Sistina. Isso é incrível, porque de repente esse filme vale só pela pintura da Capela Sistina e vocês vão conhecer toda a raiva que o Michelangelo tinha em relação a trabalhar com uma coisa que ele não gostava, já que ele era um escultor. E o filme passa pelas esculturas Pietà, maravilhosa, Moisés, passa pela escultura ali do Davi, brilhante, trazendo pra gente assim a direção de um filme do Carl Hitch, que vai ter aí filmes como Oliver, que ele já ganhou o Oscar, O Terceiro Homem, né, da sua listinha, e a interpretação maravilhosa do Charlton Heston, que faz o Michelangelo, e que vai ser um cara que atuou no filme Ben-Hur, né, um dos maiores vencedores da história do cinema mundial de quantidade de Oscars, né? O Ben-Hur foi por muito tempo, até a chegada do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei e do nosso, que a gente pode chamar Avatar, o filme que tinha 11 Oscars, né? um dos mais premiados filmes da história do cinema, e que ele faz o papel principal. Sem falar de filmes como Alice City, também, que ele foi protagonista, que é um filme que vale a pena você assistir. Entre outros, eu vou pedir para você ver, por exemplo, a atuação do Rex Harrison, né? que faz o Papa Júlio II, que vai ali, você vai colocar na sua cinematografia, filmes como Cleópatra ou My Fair Lady, né? que traduz a competência desse artista genial, tá? Então fica a indicação de uma segunda obra para retratar um dos melhores momentos da história da arte, que é o Renascimento, e a história de um dos mais brilhantes artistas do Renascimento, que é o Michelangelo. Terceiro filme dessa lista maravilhosa para você se enturmar com a história da arte através do cinema. Vou recomendar para você um filme de 1984 chamado Amadeus. Você tem que assistir muito esse filme, vencedor de 8 Oscars, tá? Esse filme vai retratar para você, todos os filmes aqui são gênios, tá? Eu adoraria ficar fazendo um vídeo de cada um, porque todos merecem muitos vídeos, na verdade. E esse aqui retrata a brilhante trajetória e história da construção de Mozart, nada mais, nada menos do que Mozart, que vai traduzir para você um contexto político, social, cultural ali do século XVIII, que transita do rococó para o neoclassicismo, e da presença de uma das mãos mais geniais que a música mundial conheceu, de menino, sabe, de um cara que aos 5 anos já estava compondo suas óperas e tudo mais, tá? Então, o filme ele é retratado de um jeito muito, eu diria, muito chamativo, muito legal a narrativa do filme, e que eu vou usar uma frase do maravilhoso livro Machado, do Silviano Santiago, para traduzir um pouco desse filme, tá? É mais ou menos assim a frase: posso perdoar-te por tudo, menos por seres quem tu és, menos por eu não ser quem tu és, menos ainda porque eu não sou tu. É a história narrada de um músico da corte, o Salieri, interpretado brilhantemente pelo F. Murray Abraham, que fez filmes incríveis como O Nome da Rosa, Scarface, Sérpico, pra você colocar na sua listinha, tá? E ele é um homem que tem essa frase como sentido de vida, porque ele odeia, ama Mozart, porque, sabe assim, sabe aquele cara que queria ser um grande músico, mas nunca vai conseguir ser naturalmente o músico que o Mozart foi? Então a relação narrativa do filme é maravilhosa entre os dois, a construção contextual, assim, para você, da cultura, da formação da música clássica, a construção da vida, da personalidade e da trajetória e da criatividade de Mozart. Um filme recomendadíssimo para você, sem falar da atuação brilhante do Tom Hulce, que fez filmes como O Corcunda de Notre Dame, ou Mais Estranho que a Ficção, para pegar alguns filmes famosos assim, que traz para você uma das interpretações mais geniais na construção de um dos melhores filmes sobre um artista. Vou repetir, 8 Oscars.
que aliás foi dirigido pelo Milos Forman, tá? O Milos Forman, ele tem esse dom, ele entra para a história do cinema assim para marcar demais o cinema, tá? Um filme que eu gosto muito dele é O Povo contra Larry Flint, que eu preciso gravar sobre isso porque é uma das maiores ações judiciais da história dos Estados Unidos, do criador da revista Hustler, que vai lutar contra o sistema norte-americano pelo direito de expressão da imprensa. Eu falo para você, assunto adequadíssimo ao nosso país nesse momento, em todos os momentos, na verdade, tá? Outro filme do Milos Forman maravilhoso é Hair, né? Que ele vai pegar um dos maiores musicais da história da Broadway, talvez o musical mais antigo da história da Broadway, ainda em cartaz, e vai falar ali sobre a postura dos meninos ali, que na década de 60 e 70, através daquele movimento de deixar o cabelo crescer, significaram uma ruptura de comportamento incrível na história da humanidade. Agora, né, parece que era para eu falar do filme, estou falando do diretor, então não vou deixar de citar um que você tem que colocar na sua estante também aí, tem que colocar na sua biblioteca, né? Olha, antigo, tiozão, biblioteca feio, né? Mas é um filme maravilhoso chamado Um Estranho no Ninho, que é um dos únicos 3 filmes que já ganhou os 5 melhores prêmios do cinema norte-americano. Melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz. Raro, só existe 3 que conseguiram esse feito na história do cinema e Um Estranho no Ninho faz parte dessa coleção. Mas primeiro, Amadeus. Assista a brilhante história de um dos mais brilhantes músicos da história da humanidade, ok? Quarto filme é um filme de 1988 e que vai contar a fabulosa história de uma das maiores escultoras da história da humanidade, Camille Claudel, uma das mais injustiçadas, sacaneadas, uma das mais malditas vidas da arte, pagando um preço por um irmão que de uma certa maneira muito afetivo, foi muito cruel com ela, por mantê-la décadas no sanatório, por colocá-la no patamar de louca, quando na verdade ela só lutava pelos direitos, ela só era criativa demais para ser aceita como uma mulher. Então o filme tem toda uma estrutura patriarcal e machista por trás, que sustenta, eu falo cruelmente, mantê-la por décadas como louca sim, e que ela é massacrada pelo seu grande amante, um dos maiores escultores do mundo, mas que foi muito perverso com a vida da Camille Claudel, que é o Auguste Rodin. Esse filme retrata pra gente ali a história da escultura, que passa do romantismo pro realismo, do ponto de vista da arte e a construção da vida do Rodin e a construção de uma das mais brilhantes esculturas da história da humanidade, a Camille Claudel, interpretada genialmente pela Isabelle Adjani, que eu recomendo para você filmes aí como A Rainha Margot ou Possessão, que ela inclusive ganhou a Palma de Ouro de Cannes como melhor atriz, ou Quarteto, que ela também ganhou o Festival de Cannes como melhor atriz, tá? A gente às vezes fica um pouco fora do circuito europeu assim, mas essa atriz Isabelle Adjani, ela é uma referência mundial no cinema, tá? E o papel do Auguste Rodin é interpretado brilhantemente pelo Gérard Depardieu, que fez filmes incríveis como Cyrano de Bergerac, 1492, Uma Conquista no Paraíso, Germinal, baseado na obra do Émile Zola, 2 atores fabulosos fazendo um filme fabuloso sobre uma das atrizes, sobre uma das artistas mais incríveis e injustiçadas que existe na história da arte. Bem-vindo ao mundo de Camille Claudel, você tem que assistir. Okay? Um sexto filme que eu coloco na lista, quinto foi esse, o sexto que eu coloco é um filme de 1994 chamado Minha Amada Imortal, que vai contar a história de um outro fabuloso músico que, segundo alguns críticos, faz parte da santíssima trindade da música clássica mundial, Johann Sebastian Bach, Mozart e a história de Beethoven, que aliás é outra personalidade que está junto com Van Gogh entre os artistas mais interpretados na história do cinema mundial. Vou fazer um filmezinho para contar todos os filmes do Van Gogh e um filmezinho para contar todos os filmes sobre Beethoven. E que, por favor, jamais fale aí desse lado, eu já vi, gosto demais desse cachorro, senão eu vou dar um croque na sua cabeça, tá ok? Meu, que história maravilhosa a história do Beethoven. E esse filme vai trabalhar a história, assim, de uma construção romântica de um dos maiores músicos românticos que o mundo já teve, tá? A relação dolorosa com o pai dele e de como isso afetou demais todas as angústias que ele possui, inclusive para você chegar à alegoria da criação de uma das maiores músicas da humanidade, da Nona Sinfonia, que vem de um estado de libertação, de uma catarse de libertação que ele tem em relação a, de repente, a perversidade com a qual o pai o tratou ao longo da vida, tá? Num dos momentos mais geniais do cinema, assim, onde você vai ter um músico tendo que escutar sua música basicamente sem audição, que ele havia perdido por problemas que ele tem
e que vem dessa relação com o pai, que é uma coisa muito cruel, e de um músico que vai acompanhar pelo movimento dos outros músicos as suas notas musicais, de um cara que chegava ao ponto talvez de ver a música e não de ouvi-la, mas que ele não tinha essa necessidade, tá? Incrível a relação, a construção da vida do Beethoven, de todas as suas grandes músicas, principalmente da Nona Sinfonia, pelo qual vale a pena assistir o filme, e que vai trazer pra gente por trás uma história pessoal, biográfica, de que o grande amor da vida do Beethoven, cruelmente, nessa vida cruel e angustiosa, foi a mulher do seu irmão, que era basicamente o seu melhor amigo, e do qual não havia como evitar o amor, mas não havia como ser desleal e infiel ao irmão, e de uma correspondência que existia dela para com o sentimento do Beethoven também. A história por trás, pessoal, da Minha Amada Imortal, do qual vou recomendar que uma hora você jogue no Google, assim, Cartas de Amor, Minha Amada Imortal, Beethoven para Anne-Marie, tá? Que é interpretada no filme maravilhosamente pela Isabella Rossellini, tá? Que é incrível o papel que ela faz. Filmes como Veludo Azul e A Morte Lhe Cai Bem, traduzindo o trabalho incrível dessa atriz chamada Isabella Rossellini, tá? Agora, o papel principal, né, vai ser o papel feito por um dos atores que mais me agrada na história do cinema mundial, que é o Gary Oldman, né, que faz o papel do Beethoven, obviamente, e que já fez filmes nada mais nada menos como Drácula, de Bram Stoker, e que já foi aí o pessoal mais jovem, assim, né, o Sirius, do filme da saga Harry, ou que de repente o comissário Gordon da série Batman, principalmente da série Cavaleiro das Trevas, maravilhoso, o Gary Oldman, que ganhou recentemente o Oscar com a sua interpretação brilhante no Destino de uma Nação. Então fica uma referência aí também para o cinéfilo fazer um acúmulo de rótulos para você ir assistindo ao longo disso, tá? Mas, por favor, entender o contexto maravilhoso do Beethoven, entender o contexto histórico, político, social e humano que gera um dos maiores músicos de todos os tempos. Vamos ao sexto filme dessa lista maravilhosa, tá? É um filme de 1996 chamado Basquiat, Traços de uma Vida. É um filme que te remete a um dos momentos contemporâneos mais incríveis da história da arte, que é a formação da pop art. É um filme que remete você, principalmente à vida de um dos maiores grafitistas, ou grafiteiros, como você queira chamar, de todos os tempos, que é o Jean-Michel Basquiat. Quando, de repente, por intervenção de David Bowie, né, que vai fazer, na verdade, o papel de Andy Warhol, tá? Por intervenção de Andy Warhol, David Bowie, né, que é o nosso ator representando um dos maiores gênios, né, o grande papa da pop art mundial. O Andy Warhol, aí você escolhe a pronúncia, tá? Ele vai simplesmente estocar a genialidade do Basquiat e vai levar o Basquiat para o sistema mercadológico, que é uma coisa maravilhosa, tá? E aí é uma contradição e ao mesmo tempo é um benefício e um malefício do sistema. Porque de repente o grafite, do qual também estou sugerindo aqui que deverá vir um vídeo em breve sobre a história do grafite, que eu acho incrível esse trabalho do grafite, tá? O grafite está ligado àquele grito, que inicialmente vem de periferia, que inicialmente vem assim de pessoas que são marginalizadas pelo sistema, assim, de repente que vem lá da periferia, nos metrôs de Nova York, por cento da cidade, como um recado bem dado, que invade os muros através de um processo anticapitalista, no sentido de você falar assim, olha, não é um museu, não é uma galeria, você não paga, a arte é para todo mundo, é um grito contra o outdoor que invade a periferia, né? A gente poderia levantar aqui de Basquiat a Banksy, por exemplo, pegar os dois grandes bens do grafite mundial de todos os tempos. Tá? Então, de uma certa maneira, o trabalho do grafite, do neo-expressionismo do Jean-Michel Basquiat vai encantar o Andy Warhol. E aí inserir esse né, esse artista no sentido anticapitalista no sistema capitalista, né, esse poder da indústria cultural de transformar o rebelde no ícone e vender, e de repente o Papa é pop e o pop não perdoa ninguém, traz pra gente uma das vidas mais brilhantes, conturbadas da história da arte mundial, que é a do Basquiat, a sua relação ali com o Andy Warhol, sendo que no caso do filme dirigido maravilhosa pelo Julian Schnabel, tá? A gente vai ter ali um diretor do filme O Escafandro é Borboleta, No Portal da Eternidade, filmes deliciosos assim, e atuações incríveis de Jeffrey Wright,
né, que faz o papel de Basquiat. O Jeffrey, você vai encontrar ele ali no protagonismo do Cadillac Records, que é um filme também maravilhoso sobre a história do contexto musical norte-americano. Você vai pegar ele nos Jogos Vorazes, tá? Pegar um filme recente que trabalha um pouco dele assim, e a atuação que eu falei pra você, genial, do David Bowie fazendo o Andy Warhol, tá? Então, não percam Basquiat, Traços de uma Vida, para entender grafite, pop art, maravilhoso, ok? E o sétimo e último filme da minha lista é um filme chamado Shine, tá? O Shine não vai necessariamente remeter você a um momento da história da arte. O Shine vai remeter você, de repente, à crise do artista, a crise com a sua arte. Ou, de repente, o quanto a pressão... É um filme sobre, assim, o como se forma um artista. É nisso que ele é maravilhoso. É a história de David Helfgott, tá? Um jovem brilhante pianista que foi, de uma certa maneira, tal como Beethoven, assim, né, massacrado pelo pai na busca de uma perfeição que às vezes estava além do seu limite, e por essa cobrança exagerada familiar, de repente, de um pai que ao mesmo tempo queria ver a genialidade e não aceitava menos que isso, na verdade não aceitava a genialidade porque não queria que o filho fosse além dele, na verdade. Então é um filme que trabalha a brilhante competência da ideia de como se forma um artista, de como se cria arte. É um filme meio que teórico sobre isso, mas é a história de um grande pianista, de um menino prodígio do piano, um dos raros pianistas do mundo a tocar o concerto número 2 de Rachmaninoff. Diz a lenda que é uma música que tem 11.000 notas musicais para ser tocada no tempo de aproximadamente 5.500 notas musicais, como se um pianista tivesse que ter 4 mãos para conseguir fazer ela ser, para ela acontecer no tempo previsto para ela, tá? É uma de músicas, assim, eu falo assim, das mais raras interpretações possíveis na história do piano mundial, e o filme tratar isso como um brilhantismo, na verdade. Então é claro que tem muita música clássica, é claro que tem a interpretação brilhante também de um dos maiores gênios do cinema contemporâneo, Geoffrey Rush, que você vai reconhecê-lo como o Capitão Barbossa, lá da saga que a gente chama de Piratas do Caribe, ou que você vai reconhecê-lo, por exemplo, assim, como o Trotsky, lá no filme Frida, por exemplo, para citar dois papéis brilhantes dele, ou o Discurso do Rei, por exemplo, assim, tá? Um cara genial, maravilhoso, assim, que merece todas as atenções, e que ele ganhou o Oscar interpretando o David Helfgott dentro desse filme. Atuação brilhante desse ator brilhante, tá? E aí você tem, né, esse pianista, o David, que ficou meio fora da caixinha, ficou meio paranoico, ficou meio, eu diria, perturbado mentalmente por tudo que ele passou para chegar aonde ele chegou, na verdade. E que ele estava meio que perdido na vida, até que ele foi encontrado, resgatado por uma amiga que vai apresentar ele ao grande amor da vida dele, né, que vai ser a Gillian, interpretada pela Lynn Redgrave, né, de filmes como Peter Pan, O Clube da Leitura de Jane Austen, né, para citar alguns filmes dessa atriz também encantadora do cinema. E através da ação da Gillian vai haver um resgate do David Helfgott, e você vai ter uma interpretação brilhante, uma história maravilhosa da formação de um artista, claro, passando também pela história da arte de música clássica como Rachmaninoff, que eu recomendo para você que você ouça, ó, que coisa bonita, que você ouça, que é um pianista incrível no mundo, tá? Então fica essa lista aqui do coração de 7 grandes filmes realizados no século XX que ajudam a criar a história da arte. Se você tem alguma dica de algum filme, fala, Bitch, tá faltando falar esse, vem falar comigo, deixa um recadinho aqui, diz que você gostou, segue o canal, espalha para todo mundo assim, e até o próximo vídeo. Aquele abraço.